É um questionamento, porque nós falamos muito do amor. Mas o que é o amor? O que significa o amor? Nós sabemos que o amor é a lei que rege todo o universo, né? Mas e aí, como é que eu vivo esses momentos? Como se encontra o meu estado mental, espiritual nesse quesito? Então, o que é o amor? Segundo Emmanuel, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta, na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver, né? Então, aqui nós temos um apanhado geral dessa lei que rege a todos nós. Nós vivemos, nós estamos imersos a esse amor universal que é o fluido cósmico. Tudo foi criado por Deus por amor. E quando fala-se que é o tesouro que mais se divide, é porque todos nós, sendo essa criação, fazendo parte desse contexto da criação divina, eu vou buscando anelar a minha vida, a minha evolução espiritual com essa lei que nos rege. Por mais que eu não a compreenda, eu estou inserida nela. Agora, à medida que você vai expandindo, que você vai tendo conhecimento, aí é que nós vamos tendo, procurando ter essa compreensão desse amor. E como nos situamos, né, em determinadas condições das nossas vidas? Como é que eu quero e eu faço parte desse contexto com relação ao todo? Hoje nós citamos aqui no Evangelho a família, que é o nosso cadinho, segundo Emmanuel, que fala que não é um jardim de flores, mas sim muitos espinhos, um jardim de espinhos. E por quê? Porque nós fazemos parte de uma outra lei, a lei da reencarnação, que nos permite aprender para poder vivenciar essa aqui. Quando a gente olha o contexto do Evangelho do Cristo e a forma como Jesus nos ensinou, e toda a evolução do nosso planeta, nós vamos encontrar em todos os focos das civilizações, pessoas, espíritos ali já fazendo um trabalho para nos explicar a lei de amor. Nós vamos encontrar, né, na tão falada doutrina secreta, que já nos falava de um Deus uno, que já nos exemplificava tudo isso. Mas o que acontecia até então? Segundo aquelas almas que estavam ali, que já tinham esse conhecimento, eles chegaram à conclusão que outros não teriam como acessar esse conhecimento. Ou seja, se eles não têm como acessar, eles precisam de alguma coisa para chegar lá. E é aí que nasce, né, a crença de vários deuses. O espírito, na sua infância espiritual aqui na Terra, fazendo essa caminhada, não tinha ainda como acessar. Mas aquelas almas que já haviam vindo de outros planetas, que já tinham esse conhecimento, fizeram com que, de certa forma, se a gente for parar para pensar, o que a gente vê aí? O egoísmo, não é?
Mas quem veio para cá povoar a terra, nos ensinar? Os capelinos. E quem eram eles? Almas que tinham conhecimentos intelectuais, mas ainda não haviam desenvolvido o amor, a moral. Por isso estavam aqui no seu processo de recomeço, de reeducação, para poder voltarem à vossa pátria espiritual, né? Ao seu planeta de origem. Então, quem quiser maiores detalhes, vão lá a Caminho da Luz, que nós vamos encontrar tudo isso. E tem um link muito grande com o desenvolvimento das nossas crenças, porque eles que tinham acesso, o que eles chamavam de doutrina secreta, nada mais era do que o conhecimento da reencarnação, do Deus Uno, do amor que rege o universo. E aí, como que acontece em nós essa questão dessa fixação do amor? Porque veja que ele é tão, como ele é tão importante e é tão natural e se faz presente em nós, que é considerado, é indispensável para a alma. É o oxigênio da alma. O amor é o oxigênio da alma. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse processo de evolução e o chip divino, Deus, tem as leis naturais gravadas na nossa consciência. Nós somos essa extensão do Criador. Então, nós temos, mas vai desenvolvendo aos poucos, porque a natureza não dá saltos. Eu não tenho condição de acessar. Quem vai estudar a nossa história, né, com a formação do nosso corpo, como o desenvolvimento intelectual de todos nós terráqueos, nós vamos ver que bilhões e bilhões de anos se fizeram necessário. Não é de uma hora para outra, para que a gente venha acessar esses conhecimentos. Então, é natural. O hálito divino é natural em nós. E tem um texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, que ele fala uma coisa lindíssima, quando ele diz assim: o mais vil dos homens ama. É o que ele tem condição de acessar, seja um bichinho de estimação, seja qualquer coisa, mas é aquilo que ele tem condição de acessar. Então automaticamente eu vou caminhando lentamente, a passos lentos, para que eu chegue um dia e compreenda na íntegra o que significa para mim e para todos aqueles que estão ao meu derredor, porque não é uma lei que rege apenas o planeta Terra, ela é imutável. Ela rege todo o universo, né? Inclusive, certa vez, Divaldo nos falou uma coisa muito interessante sobre o Albert Einstein, que ele não chegou a publicar, mas ele escreveu uma carta para a filha, aonde ele ali havia desenvolvido um cálculo matemático falando da lei suprema do amor que regia todo o universo. Então, amai muito a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Então, eu estou aqui no planeta Terra, todos nós sabemos o que significa a nossa casa, como que ainda caminha o nosso planeta. Mas se eu tenho esse passo,
se eu dou esse passo, o que vai acontecer? Eu vou chegar a um momento da minha vida, mesmo no corpo físico, numa encarnação, seja ela qual for, pode ser nessa, pode ser em outras que virão, que eu já vou dar esse salto quântico, né? E assim, nós temos vários exemplos aqui na Terra. O nosso querido Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce e muitos outros, e muitas almas que já adquiriram esse estágio, mas estão no anonimato. Não é? Então, eu posso mudar o meu tune. E nós vamos encontrar isso também naquela passagem linda de Paulo e Estevão. Quando Paulo encontra-se com Jesus. O que fazia Paulo de Tarso antes? Aquele espírito viril, atlético, amante das letras, bem educado segundo a sociedade, filho de nobres, ou seja, de fariseu, de uma pessoa rica, amava a lei de Moisés, né? Mas olha o conceito do amor equivocado dele até então. Porque quando ele vai a Damasco, o que ele ia fazer? Atrás de matar os cristãos, atrás de Ananias, não é? Então, o que acontece naquele momento? Ele mesmo mais adiante vai falar: não é mais eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. É ele mesmo que fala. O amor nos constrange. Então, eu sou impulsionado a isso. O que aconteceu naquele momento? Ele estava equivocado, né? Em como ele praticava o amor, o respeito que ele tinha por Moisés, pela raça, por tudo. Era aquilo que nós estávamos estudando no Evangelho. A trave no olho. Eu tenho potencial em mim como espírito, mas eu estou entravado ainda em conceitos antigos, em algo que não me deixa caminhar de outra maneira, de compreender, né? E o Evangelho nos foi claro. Hoje, quando Jesus nos pede que tire a trave do nosso olho, para que eu possa ver nos outros algo de bom, né? Então, até então, é por isso que o texto fala. Se a gente tira a nossa trave, o que vai acontecer? Eu vou me espiritualizar ainda nessa encarnação. E daí, o que vai acontecer? Dando o primeiro passo, cada vez que eu voltar, eu vou estar cada vez melhor. Eu vou aspirar uma outra condição, uma outra posição como espírito imortal. Não é verdade? Cada dia é algo novo. Cada vez que eu abro os meus olhos pela manhã, eu estou escrevendo mais uma página na história da minha encarnação, seja ela positiva ou negativa. Por isso que os espíritos vêm nos falar da questão do amor e todos os livros, o evangelho, a gente fala tanto que é automático. Mas será que eu tenho condição de vivenciar? Eu pratico? Como que estão ainda os meus preconceitos, as minhas coisas? Por quem é Eugênia? Eugênia é a soma de todas as encarnações até agora, né? E aí, o que eu guardo em mim do passado que se faz tão presente, que é a trave no meu olho para enxergar algo mais. Então, olha de novo, Emmanuel, o amor o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei.
Sem amor não existe justiça. Não vai existir. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. E aí, a gente sabe que esse espírito fez e faz ainda uma caminhada longa, porque ele teve um encontro com o Cristo. Mas o que aconteceu? E o que Jesus fala para ele? Jesus simplesmente fala: por que me procura, senador? Virás hoje ou daqui a milênios. Mas o que aconteceu? Ele não conseguiu, muito embora o magnetismo do Cristo tenha o constrangido. E, segundo a literatura nos fala, foi tão intenso que ele não conseguiu e ele se ajoelha. Agora a gente imagina para uma pessoa que era considerado um poderoso ter que ser constrangido por uma força do amor a se ajoelhar, né? Porque ele amava, sim, tinha amor pela filha, pela esposa, mas é aquilo que eu já mencionei. Até que ponto vai esse amor? Como que esse amor se faz presente na minha vida? E aqui Emmanuel nos dá um approach assim, da planificação do amor puro, do amor de Deus, do amor que os espíritos nobres têm para conosco, do amor que espíritos puros, como Jesus, têm para com todos nós, nessa tarefa grandiosa de nos guiar até Deus. Porque o próprio Cristo nos disse: ninguém virá ao Pai senão por mim. Ou eu entendo essa lei que me rege, ou então eu vou retardar muito. Como Jesus disse a Emmanuel: virás agora ou daqui a milênios. E foi muito tempo para que ele compreendesse. E hoje ele vem e nos traz essa pérola de compreensão, porque ele já galgou essa condição, que todos nós, né, vamos chegar um dia também. O amor agora aqui é onde nós vamos entrar no nosso amor, do que a gente consegue, que é tão que a gente acha que é amor. De certa forma é, mas é que Joana aqui chama de infantil, né? Então, nós vamos entrar nessa fase agora, muito interessante. Enquanto Emmanuel nos abre a mente para a planificação dessa lei, aí Joana vem devagarzinho explicando a nossa condição nesse quesito amar. O amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo, juvenil, que se expressa pela insegurança. O maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. O amor se expressa como sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Então, vamos lá. O primeiro dele é o infantil. E aí, o que é o amor infantil, segundo Joana de Ângeles? Que eu acho, no meu ponto de vista, pelo menos se encaixa na minha posição ainda, de espírito endividado que sou, que ela fala assim: inveja, ciúmes, ganância, posse, e vai.
classificando, né? Desejo de ser amado, querer atenção, querer ser notado, querer recompensas, característica do amor infantil. Aí cada um vai se enquadrando naquele que a gente, porque nos convida a pensar aonde eu estou, como é o meu relacionamento com meu filho. O filho não é meu, o filho é de Deus, ele está meu filho. Mas eu falo, meu filho, ó, você me obedeça, porque eu sou a sua mãe. Aí, sim, o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus aqui na Terra, né? Tudo bem, é claro que a gente, na nossa condição, existe aquelas exceções, porque tem mães e mães, né? A gente sabe disso, mas aí já é uma característica de cada espírito que aqui vive. Aí vem, eu passo para um outro estágio. Eu já consigo amar sem ter essas exigências malucas. Mas eu tenho que ser recompensada. Eu tenho que ter alguém que me ama. Porque se eu não tiver, eu não vou ter segurança. Mas já é um estágio melhorzinho, não é? Porque você já consegue dar. Você não só quer receber, né? E aí entra também a consciência de culpa. E o que é essa consciência de culpa? São os nossos acertos que a gente vem trazendo de outras vidas, dessa vida atual, do que a gente cria com as nossas dificuldades emocionais, com as nossas muletas psicológicas. Então, eu já estou um pouquinho melhor, mas eu ainda tenho muito medo de dar um passo adiante. Ah, não, eu não quero conversa com fulano não, porque ele magoa muito, deixa eu ficar aqui. Geralmente é assim o nosso comportamento, não é? Ah, não vou perdoar não. De jeito nenhum. Ele passou dos limites. Foi lá todos os limites. Mas o que é o amor? E para quem é bom o perdão? É para mim. Às vezes as pessoas se enganam e pensam assim: ah, mas eu tenho que perdoar e eu tenho que voltar, eu vou conviver, eu tenho que ficar ali junto porque eu perdoei. Não é assim não, gente. Vamos lá estudar Kardec, que ele fala das leis de afinidade. Então, o que é, acima de tudo, quando Jesus nos fala do amor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele está pedindo também para nós o alto amor. Eu tenho que me amar para me poder compreender esse processo de amor. Então, é muito complexo, porque a gente age no automático, como sempre, e eu não defino isso em mim. E aí isso vai virando uma bola de neve na minha vida e muitas vezes de muitos compromissos, de muitos débitos desnecessários. Por isso que nós nos reunimos aqui em família, nós somos seres gregários, nós temos outras leis que nos regem, como a lei de sociedade, eu tenho que ser uma pessoa comportada, educada, pelo menos que não tem ainda essa compreensão, mas se espera que seja assim, porque nós nos dizemos civilizados. Mas eu só quero para mim. O outro não tem direito. Eu vivo numa sociedade muito egoísta. Eu vivo numa sociedade onde nós presenciamos constantemente o que Joana chama de amor infantil. Eu te dou, mas primeiro eu e olhe lá, porque essa é a minha condição como espírito aqui na Terra. Agora, graças a Deus que nós já estamos aqui, tentando nos melhorar, tentando alcançar
um momento novo, né? Mesmo que eu não sei se tem algum anjo encarnado aqui, se tiver, eu espero que tenha. Eu só eles conseguem vivenciar e ter esse amor pleno, né? Que Joana chama de pacificador, de amor maduro, que se entrega sem reservas. Porque quando eu acredito que seja no momento em que ela também fala, que quando o espírito consegue vencer o orgulho, aí ele caminha rápido. Porque ele consegue tirar a trave. Aí vai vendo de uma forma mais amplificada, né? Porque, segundo ela, esse amor plenificador, esse é o amor pleno, é essa lei que o espírito já conseguiu compreender. E aí, que acontece com eles quando você chega nessa fase? Eu amo incondicionalmente. Eu não quero pedir nada de ninguém. O amor é tão verdadeiro que ele se faz presente, ele está ali, ele flui. É o que ela chama, ele irradia. É o que Emmanuel fala, é o hálito divino, né? Que é aquilo que, vamos dizer assim, que depois de muito pregar o evangelho, de muito apanhar, porque é num momento muito crucial de Paulo de Tarso sendo açoitado, que ele entra em êxtase e ele compreende o verdadeiro amor do Cristo. Então, não fazia mais nenhuma diferença, porque segundo Joana de Ângeles, quando se vive esse amor plenificador, a paz flui da tua alma constantemente, mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os desafios que o espírito tenha que passar. Ele vai superar. Porque é intrínseco da alma, tá ali, é meu, eu conquistei. E aí nós vamos. É por isso que ela fala que esse amor, o único espírito que exemplificou mesmo aqui na Terra foi Jesus. É tanto que ela fala que ele é o amante não amado. Pela condição em que nós nos encontramos ainda no nosso estágio aqui na Terra, né? Então, ele veio exemplificar na íntegra essa lei que nos rege e nos ensinar a caminhar. Nos ensinar a caminhar. Você quer ver? Voltando para essa questão aonde Emmanuel fala que o amor é tão importante, tão intrínseco, que eu vou me doando com tanta facilidade, e depois fala que é o oxigênio da alma, que quando a gente vive em momentos de muitas dificuldades, de raiva, de ódio, o que acontece com a gente? A gente adoece, não é? Então é porque falta o oxigênio do amor. Eu não tenho condição de viver porque eu fui criada por Deus e Deus é amor. E nele e em mim se faz presente o DNA divino. Por isso que vai contra. E vai chegar um momento que isso é tão verdade, tão verdadeiro, que eu vou sentir a necessidade de mudanças. Eu não tenho mais para onde ir. E eu tenho que caminhar. E na história da humanidade, e o que as obras espíritas nos falam é justamente disso. Eu estou aqui errando há milênios. Mas chega um momento que eu canso de errar. E o que Deus faz conosco? O que a reencarnação faz conosco? Nos dá essa condição de recomeçar sempre, né?
Então, veja bem, hoje eu estou aqui numa família, eu não gosto do meu pai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. Eu sempre falo uma coisa, você tem a família que merece, ninguém cai de paraquedas na família errada, e era o melhor que Deus tem para mim. Porque eu estou nesse processo de burilamento, de descobrir, de amar, de aprender um com os outros. É duro? É. Vai levar milênios, às vezes, para me resgatar algo com um espírito que me feriu? Pode ser, mas vai acontecer. Porque não existe outro caminho. E a felicidade plena só vai acontecer quando eu inserir, compreender que eu sou fruto do amor de Deus. Aí sim as coisas vão andar. Enquanto eu estiver presa no amor do meu filho, no amor do meu marido, naqueles que estão ao meu derredor, que ninguém não me ama, que eu não tenho direito a nada, ou que o fulano me feriu, eu não vou caminhar. Todos esses empecilhos do caminho fazem parte dessa trajetória que eu tenho que seguir para mim chegar até o amor planificador. A natureza não dá saltos, né? A gente olha a bondade, o carinho do Chico, e aí a gente pensa assim, poxa, mas o Chico não se fez em uma encarnação, Chico, né? Foram muitas para que ele atingisse o estágio moral em que ele se encontrava, que dava a ele essa condição de acessar essa lei com sabedoria, o que nós não temos ainda. Por isso que a gente considera, às vezes, até sobrenatural, né? Fez isso, o fulano é capaz disso, daquilo. Não. O fulano é um espírito em processo, em burilamento, assim como todos nós somos. Não é verdade? Agora, até que hora que termina? 10? Ok. Então vamos lá rapidinho aqui. Porque aqui nessa carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar a essência desse amor, de um espírito que já havia transcendido uma fase e passado a outra, né? Aonde ele chega e compreende com tanta ênfase que ele fala assim, a caridade é paciente, a caridade é benigna. É só alguns trechos, ou seja, nessa carta eu peguei da Bíblia, né, católica, tem algumas Bíblias que colocam amor. O Haroldo Dutra Dias, na tradução dele, do Evangelho e das cartas, ele coloca caridade e amor, tá? Então, só para as pessoas que leem aí a carta de Paulo, vai falar, gente, mas por que tá caridade? É a mesma coisa. É o amor personificado num gesto, né, de conduta para com o próximo. Então, a caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa. Aonde entra a inveja? No amor infantil, né? Paulo já estava nos alertando justamente a respeito disso. A caridade não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aonde eu estou? Não se irrita. Não, mas é uma. Mas aí aonde está? Veja que nós caminhamos do amor infantil, aonde Paulo se encontrava numa fase, e ele dá um salto e vem para o amor planificador, quando ele fala
que a caridade não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, perdoa sempre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O espírito chega num estágio de que as coisas pequenas, que ainda é tão intrínseco às nossas almas, não faz mais diferença para ele. Não, porque é a caminhada de cada um de nós, né? E nós vamos ter aqui, depois vocês, por favor, visite as cartas de Paulo, que são maravilhosas. E nós temos aqui o nosso querido João, que é considerado o apóstolo do amor, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a eles. Então, João aqui está reportando uma fala do Cristo. Cristo falando dessa importância, dessa conexão. Olha, primeiro eu estou aqui, aprendam essa lei comigo. É necessário, eu estou dando o exemplo. E depois, meu Pai, né? Por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a eles. Então, veja bem, a partir do momento que eu vou desenvolvendo tudo isso, eu vou criando vínculos emocionais, eu vou tirando a trave do meu olho, eu vou me conectando com Cristo, eu vou me conectando com o amor divino, eu vou me conectando com a natureza, com tudo que está ao meu derredor, né? É tanto que Emmanuel fala que o amor é algo tão sublime, tão supremo, que Deus nos ama tanto, que o mesmo amor que ele sente pelo verme, que necessita de milhões de anos, continua rastejando até ele atingir uma nova fase, é o mesmo amor que Deus tem pelo anjo que cuida do verme. Então, a gente, na nossa mente acanhada, nós não temos ainda a compreensão do desenvolvimento, do que significa essa lei. Mas é bom a gente começar a pensar, não é? Porque faz sentido. Vamos trazer para a nossa vida diária. Aonde estão os meus pontos de deficiência? Aonde está a minha trave? Para que eu possa caminhar. Observando, claro, os nossos exemplos, mas indo buscar no Evangelho o que a gente necessita para superar as nossas dificuldades emocionais e o homem velho que ainda vive em nós, com tanta frequência. Que Jesus nos ampare. Espero que eu tenha podido passar. Passou e deu até um ponto para a próxima palestra. João, apóstolo do amor, você que falou. Então, obrigado a todos vocês pela atenção. Obrigado aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook e do YouTube. Que tenham todos um domingo de muita paz, de muito amor, de muita alegria, né? Muito obrigada.